Certo, pessoal. Nessa parte do vídeo, eu vou falar sobre as mudanças estruturais que ocorreram na equipe. Desde a primeira rodada de desafios, a equipe estava organizada se baseando na estrutura matricial, onde toda a organização ela se divide em grupos e gerências, onde vamos ter o gerente de projetos e o gerente operacional, onde o gerente operacional ele cuida de tarefas do cotidiano, né? Tarefas do dia a dia. Já o gerente de projetos ele cuida de tarefas mais de longo prazo, mais abrangentes, mais no níveis táticos e estratégicos. Com isso, com a virada das rodadas de desafios, um dos desafios foi, que era no desafio 9 foi a mudança da estrutura matricial para a projetizada. Com isso, foi analisado como funciona a estrutura projetizada e fica inviável para o nosso contexto, porque a estrutura projetizada ela pede que todos os componentes dessa organização tenham as mesmas competências, que não se aplica ao nosso contexto, pois esse nosso projeto é para desenvolver um software, desenvolver códigos, enfim, que no caso como tem gente tanto de ciência da computação como de engenharia de produção, fica inviável já que tem outras pessoas que tiveram já um maior contato com Python, com Java, com outras linguagens e outras pessoas, tanto de ciência como também de engenharia, não tiveram esse contato com Python, com Java, com etc. Com isso a gente foi também pesquisar outros tipos, né, de outras formas de organização. Com isso, achamos a funcional, onde ela divide toda a organização se baseando nas funções de cada componente dessa organização, que daí fica mais fácil para a gente dividir, sabendo previamente qual é a competência de cada um dos membros. Com isso, ficou dividido desta seguinte forma: diretor seria a Ellen, que ela vai mediar todos os setores, fiscalizando entregas e medindo interações entre os setores. Porque quando a gente fala sobre a matriz funcional, uma das suas desvantagens é que ela pode causar uma falta de comunicação entre os setores. Com isso, a Ellen vai estar gerindo essa melhor e maior comunicação entre os setores. Temos o setor de pesquisa, que seria Etelvina, Natália e Dani, onde cada rodada de desafios elas vão fazer revisões bibliográficas de trabalhos que falem que pegue que tenha um conhecimento científico de cada desafio. Também temos o setor de implementação, que ficou Daniel, que ele vai fazer todas as alterações baseadas na IP, baseadas
pesquisas que foram baseadas nos desafios que foram vistas por meio também das pesquisas, todas as alterações no código, é, todas as mudanças no código do ERP. E também temos um setor de documentação, que seria Augusto, eu, Eduardo e Caleb, que seria a documentação de todas as alterações no ERP. Com isso, falando sobre o impacto de todas essas alterações. Com isso, foram feitas 3 reuniões. Uma que foi falando sobre os desafios, a outra foi falando sobre a pesquisa e como é que elas seriam implantadas no código. Também é lógico, se baseando no contexto dos desafios. E outra foi falar também sobre como está sendo feita a documentação. O meu nome é José Augusto Gomes e a situação que irei abordar agora seria da atualização da tecnologia do nosso RP, seguindo a nossa estrutura organizacional, que é a funcional. Primeiramente, a gente realizou uma reunião com todos os componentes da empresa para conciliação com o tema e norte para criar um contexto principal que a gente iria atuar, sendo esse contexto a partir de interatividade com o usuário, então interface gráfica, design, componentes que induzam o usuário a pensar que tal função é para tal elemento, qualquer elemento que rodeie o UX design. Logo após a definição desse contexto, o setor de pesquisa fez uma análise de elementos de interatividade com o usuário para entendimento e implementação na nossa solução. Após essa análise, ele constatou que uma interface de usuário robusta deveria ser um elemento que centralizasse funções visuais simples de serem entendidas, mas que mantessem um fluxo de execução constante de execução de atividades e resolução de soluções. Para essa análise, o setor de implementação acabou alegando que o nosso RP tem alguns certos problemas, como falta de polimento, complexidade demasiada para seu uso e funcionalidades repetidas em menus segmentados, o que acabaria gerando dificuldade para o fluxo de trabalho. Com essa análise, tivemos uma segunda reunião, onde a equipe de pesquisa listou as mudanças necessárias do nosso RP. Ele listou uma interface gráfica para o nosso uso, uma melhor separação dos componentes interativos da nosso RP, que seria toda aquela função hierárquica estabelecida anteriormente, e uma função de adicionar produtos diferentes ao mesmo carrinho, além de todas as outras funções já declaradas anteriormente na nossa solução. Então, após a análise dos componentes a serem utilizados no nosso RP, o setor de implementação fez a requisição ao diretor para mudar a linguagem de programação usada no sistema, agregando a ferramenta Framework Flask para a implementação de interface do usuário web e funções de análise de banco de dados, o que foi acordado com o diretor. Depois das alterações realizadas no nosso RP, ainda houve uma terceira reunião com o setor de documentação. O setor de documentação avaliou todas as alterações realizadas na solução para a criação de menus ou qualquer material didático necessário para a nova implementação ou nova apresentação da plataforma para os nossos clientes, visando não haver nenhum tipo de problemática de interpretação ou de entendimento sobre todas as funções e localização das funções declaradas anteriormente no nosso novo RP. Quando falamos de expansão internacional de uma empresa, temos em mente que é sempre um ponto crucial de quem busca um novo patamar e, consequentemente, o crescimento de sua imagem. Sendo assim, gostaria de acrescentar nesse ponto que a expansão internacional de uma empresa é, além de tudo, uma jornada de desenvolvimento funcional e crescimento estratégico, por combinar e fomentar uma sequência de comportamentos e elementos estratégicos que, por sua vez,
vão gerar novos desafios e oportunidades. Ou seja, ao fazer uma análise de mercado e atestar sua possibilidade de crescimento, grande parte das empresas não visa tão somente sua presença no mercado global, mas busca fortalecer seus pontos positivos, analisar e conhecer os concorrentes, podendo assim medir sua capacidade de inovação e adaptação e integrar diferentes abordagens mediante a experiência adquirida com o passar do tempo. Diante desse contexto, a equipe começou analisando detalhadamente a necessidade de crescimento do ERP e a sua adaptação ao mercado mundial, atribuindo novos idiomas como uma funcionalidade a ser integrada ao nosso produto, fazendo assim com que o produto chegue ao mercado internacional da melhor forma. Com base nessa análise, surge a ideia de implementar a função de alteração de idioma por meio do administrador, sendo por meio da solicitação do usuário ou por padrão de sistema, porque partindo desse princípio, podemos adicionar idiomas como o inglês, espanhol e japonês, que por padrão são comumente utilizados no mercado, existindo também a possibilidade de solicitação aos desenvolvedores da inclusão de um novo idioma, seja ele o francês, que também é comumente utilizado, ou quaisquer que sejam. Essa mudança visa solucionar a primeira parte do desafio, que é apresentar um sistema de idiomas baseado no contexto e cultura em que o produto esteja inserido. No momento, as implementações estão funcionando da maneira esperada, atendendo aos requisitos e retornando os resultados esperados. O inglês já foi implementado, testado e apresenta um bom funcionamento, tal como o japonês e o espanhol, que também apresentam um bom funcionamento. Resolvendo assim o nosso desafio de entregar um sistema que saiba lidar com o contexto, a linguagem e a cultura em que está inserido. Por padrão, o português vai ser o idioma base, visto que nas versões anteriores do sistema foram sempre utilizadas, foi sempre utilizado o português. Então, com base nesse contexto, faz sentido mantê-lo como a linguagem nativa do nosso programa. Sendo assim, essa é a explanação da expansão internacional. Uma empresa em rápido crescimento precisa que o seu sistema ERP acompanhe esse avanço, já que as operações estão se expandindo significativamente. Isso exige que o ERP consiga lidar com um volume muito maior de transações e dados sem perder o desempenho ou comprometer a confiabilidade. Pensando nisso, a equipe responsável pelo desenvolvimento e administração do ERP precisou encarar o desafio de ajustar a arquitetura do sistema para que ele fosse capaz de escalar de maneira eficiente. A equipe começou analisando detalhadamente as necessidades de escalabilidade do sistema, identificando as principais impasses que poderiam impedir o crescimento. Com base nessa análise, foram implementadas várias melhorias. Uma das mudanças mais importantes foi a reescrita do código original em Python. Para essa reescrita foi usado o framework Web Flash. O Flash facilita a criação de aplicações web de uma forma mais simples e eficiente, o que permite que o ERP passasse a ser acessado diretamente por um navegador, oferecendo aos usuários uma interface mais amigável e interativa. Além disso, o sistema de banco de dados foi alterado para o SQLite 3, que é leve e de fácil interação com o Flash. Trata-se de um banco de dados que não precisa de um servidor configurado, o que simplifica o gerenciamento de dados e melhora o desempenho do sistema em aplicações que não exigem uma infraestrutura complexa. Essa combinação do Flash com o SQLite trouxe simplicidade e eficiência, o que ajudou a resolver as demandas crescentes de escalabilidade do ERP. Essas mudanças proporcionaram soluções para os desafios encontrados durante a criação e elaboração do ERP. Além disso, trouxe também ao sistema suporte para futuros aumentos de carga. O ERP agora tem uma estrutura otimizada para atender às crescentes demandas da empresa, garantindo um bom desempenho, se mantendo sólido e confiável, independente do crescimento. Assim, o sistema está mais preparado para lidar com o volume de operações que virá à medida que a empresa continua se expandindo. Considerando a implementação de algoritmos de classificação no nosso RP,
a gente procurou primeiramente fazer uma avaliação teórica do porquê seria importante a implementação de modelo de classificação e como isso geraria impacto nas vendas do nosso cliente. Então, considere o nosso cliente como um mercado. Uma análise preditiva sobre a sua base de vendas pode se tornar uma ferramenta poderosa na potencialização de compras, atrelando uma análise de produtos anteriores para o desenvolvimento de melhores metodologias de venda. Para isso, existem diversas formas de classificação e assimilação de produtos, todos podendo ser implementados a julgar por qual resultado é mais proveitoso por parte do nosso cliente. Com isso, vamos nos passos de implementação dos modelos de classificação ou associação, seguindo a nossa estrutura organizacional funcional. Com isso, a gente realizou a primeira reunião para norteamento como tema principal, como modelos de classificação. Nessa primeira reunião, como os componentes da equipe de pesquisa e implementação não tinham domínio sobre a implementação de modelos de classificação e o conceito de funcionamento de modelos de classificação, acabou sendo realizadas duas pesquisas em conjuntos. Uma teórica, avaliando todo o contexto para a implementação e todos os componentes necessários para criar um modelo de classificação útil para o nosso cliente, e outra mais prática, avaliando os modelos de classificação em si e quais que acabam gerando resultados necessários ou resultados úteis para o uso do nosso cliente. Com isso, o setor de pesquisa começou a fazer os seus trabalhos para criar algoritmos de classificação e verificar qual seria utilizado pela gente. Com isso, ele avaliou componentes como algoritmos de classificação e assimilação, árvore de decisão, matriz confusão, índice capa, todos os componentes de análise preditiva ou probabilidade de acerto, enviesamento de banco de dados, todos esses componentes necessários para entendimento de como um algoritmo de classificação trabalha para geração de valor. Com isso, ele chegou ao resultado de que o algoritmo J48 conseguiria criar uma árvore de decisão precisa a depender do que estava sendo pedido. O setor de implementação achou interessante implementar tal função juntamente a uma classificação de produtos no RP, classificando de forma numérica. Tal ideia foi enviada para avaliação durante a segunda reunião. Nessa segunda reunião, houve um embate entre o setor de pesquisa e o setor de implementação, com pesquisa querendo utilizar o algoritmo J48, enquanto o de implementação apresentou um modelo de a priori, que, por análise das vendas anteriores do nosso cliente, conseguiria predizer qual uma probabilidade considerável a chance de compra de outros produtos seguindo uma linha de compra. Então, qualquer produto que esteja de acordo com um sequenciamento listado nessa base de dados, ele poderia classificar e dizer qual é a chance dele ser vendido. Todos esses modelos de classificação foram apresentados para o nosso diretor, que acabou avaliando o modelo de a priori como utilizado no nosso RP. Assim, o setor de implementação alterou o RP para extrair as informações de compras anteriores do nosso sistema, extraindo um arquivo .arf a ser classificado pelo algoritmo a priori via ferramenta Weka. Esse algoritmo de classificação a priori extraído do arquivo ARP realizaria uma análise de assimilação e o resultado gerado seria entregue ao nosso cliente via mensagem de e-mail, contendo informações como a lista de produtos relacionados, a lista de produtos vendidos e a probabilidade de assimilação entre os produtos vendidos e a chance de compra de um terceiro produto. Depois dessa implementação, houve a reunião com o setor de documentação para avaliar como seria o uso da solução, considerando que ela gera um arquivo já associado. Foi
classificado como necessário explicar como ocorre a assimilação de produtos a partir de um vídeo institucional para que os setores de gerente e administrador consigam utilizar a tal ferramenta. Ficou estabelecido que o resultado da assimilação será retornado ao nosso cliente de apenas umas 2 semanas depois do envio do algoritmo de classificação, avaliando de forma manual a base de dados e o resultado que seria entregue via e-mail. O meu nome é José Augusto Gomes e eu vou apresentar as principais funcionalidades do nosso ERP, considerando um nível de acesso mais superior de uso dele. No caso, seria do administrador e as suas funcionalidades e principais recursos. Primeiramente, apresentando o nosso ERP, a gente acabou declarando um usuário padrão de usuário de nível de acesso mais alto de administrador, com o nome do usuário sendo ADM e a senha de acesso 1234, mas isso poderia ser alterado com o uso do ERP nas páginas mais posteriores. A página do administrador, ela vai listar as principais funcionalidades do nosso ERP e todos os tipos de configuração que o administrador pode fazer. Primeiramente, tem a parte de registrar um novo usuário, que você poderia adicionar qualquer tipo de nível de acesso aqui. No caso, você pode declarar um nome, a senha de acesso e o nível de acesso desse novo usuário, como administrador também, gerente ou operador. Voltando aqui, temos a parte de ocorrências. A parte de ocorrências vai listar todos os registros de ocorrências realizados em todo o percurso do RP para todos os níveis de acesso. Então, todos os níveis de acesso têm um menu suspenso de registrar a ocorrência, como está declarado aqui, no qual você pode selecionar o tipo de ocorrência, se é um problema mais interno da estrutura do negócio do nosso cliente, ou se é um problema relacionado ao uso do RP, e pode declarar qualquer tipo de problemática relacionada ao dia a dia da empresa, para tanto catalogação quanto para visualização se a ocorrência foi resolvida ou não. Aqui eu acabei de adicionar uma ocorrência, ele lista o ID da ocorrência, o tipo da ocorrência, no caso se está atrelada ao RP ou ao dia a dia da empresa, o usuário que realizou essa requisição de ocorrência e se ela foi resolvida ou não. Nela, ainda temos a opção de visualizar a ocorrência em questão, marcar como resolvida, que ela altera para cá, e deletar essa ocorrência, caso não seja mais necessária. Ela sai do nosso sistema. Considerando outras coisas, ali tem a opção da listagem dos nomes de usuário registrados dentro do nosso RP e seus níveis de acesso. Então, temos o usuário ADM, com o nível de acesso ADM, que seria o usuário padrão. O usuário main, que é a parte de gestor, com o usuário de acesso main, com algumas funcionalidades que vão ser descritas mais adiante. E o usuário operador, com nível de acesso de operador, também listando suas funcionalidades peculiares. As ações a gente pode tanto excluir um dos usuários ou, a partir do administrador, fazer login em qualquer uma dessas funções e visualizar as suas peculiaridades. Por fim, ainda tem a função de linguagem do nosso RP. Seguindo os padrões de internalização, a gente utilizou a interface considerando o uso para a língua inglesa, espanhola, portuguesa e japonesa. E todo o nosso RP se altera para isso, tanto ao nível de administrador, quanto para outros níveis de acesso. Então, um usuário como gerente também teria um nível de acesso com alteração para a linguagem japonesa. Essas alterações, elas visam deixar menos suscetível a problemas, já que, como é uma função de linguagem e para evitar que haja qualquer problema de alteração de linguagem e não saber o uso, ela ficaria disponível só no nível de acesso mais superior, no caso de administrador.
Listando agora as principais funcionalidades do nosso RP, considerando o nível de gerente ou manager, a gente vai listar as suas principais funções e principais configurações atreladas a ele dentro da nossa solução. No caso, eu estou listando aqui as principais funções de nome do usuário e senha, informações de login que já foram declaradas anteriormente pelo administrador, para entrar na função principal, na página principal do usuário de gerente ou manager com suas principais funções. Na função de produtos, estaria todas as funções com os produtos registrados dentro do nosso RP, as principais funcionalidades relacionadas ao controle de estoque e análise preditiva para classificação. No caso, temos aqui todas as listas de produtos catalogados com o nome, o preço, as unidades armazenadas, as unidades mínimas, as unidades vendidas e um processo de atualização que poderia ser para alteração de qualquer uma das configurações de produtos para garantir uma melhor personalização. Acima temos os pontos como os pontos de destaque para o nosso RP, atrelando informações como um produto estando abaixo das unidades mínimas de estoque, chegaria um aviso para visualização do manager, onde ele poderia tomar as providências para resolver essa situação. Na parte de adicionar um novo produto, seriam as informações de todos os produtos que viessem a ser adicionados dentro do nosso RP, como o nome, preço, unidades armazenadas, unidades mínimas, e mandar adicionar dentro do nosso RP alterações de estoque, que seriam todas as movimentações de entrada e saída de produtos dentro do nosso estoque. Então, a depender de cada venda, decrementaria um produto ou adicionaria um produto quando há uma chegada de um novo carregamento de produtos, e todos eles ficariam dispostos dentro do nosso RP a partir dessa página para uma melhor visualização da movimentação. Além disso, temos a função de baixar dados de pedidos, que realizaria o download das informações de compras anteriores dos nossos clientes. Essas informações de compras seriam aplicadas ao modelo de classificação a priori via WECA para criar uma análise associativa de produtos já pagos para a predição de uma possível possibilidade de compra de um novo produto, agregando valor ao nosso cliente para que ele pudesse criar novas metodologias de organização de produtos dentro da sua loja para garantir uma melhor venda e uma melhor classificação de produtos para criação de ofertas ou reajuste de preços. Voltando à página inicial do usuário manager, a gente ainda tem a função de clientes, que a gente teria o registro de todos os nossos clientes registrados dentro do nosso RP. Na função de adicionar um novo cliente, a gente pode listar as informações de nome desse cliente e as informações de número de telefone ou de contato com o nosso cliente. Com essas informações adicionadas, fica registrado na lista de clientes catalogados o nome dele, o número de telefone e uma função de atualização de configurações caso haja algum erro. Basicamente, seria isso. A questão de ocorrência já foi declarada na função de usuário como administrador, mas ela faz as mesmas funções descritas anteriormente. E generalizando, são todas essas funções declaradas no nosso RP para o usuário que tem um nível de acesso de gerente ou manager. Muito obrigado. Considerando agora o uso do RP para o uso de um operador de caixa, a gente listou um usuário principal do nosso, um usuário, é, um usuário qualquer do nosso RP como operador e uma senha de acesso que poderia ser alterada de capítulos anteriores. Listando aqui, a gente vai para a página de login do operador de caixa, que poderia listar as opções de pedidos de clientes catalogados. Na opção de pedidos, temos todos os pedidos realizados dentro do nosso RP, com a data de realização desse pedido, o ID do pedido gerado, o cliente catalogado que fez esse pedido, o custo desse pedido e o pagamento, caso ele tenha feito um pagamento pendente.
Na opção de gerar um novo pedido, você poderia listar todos os produtos catalogados dentro do nosso RP. Então, criando um pedido como exemplo, eu poderia adicionar um produto como abacate, ou quantidade de uma unidade, o preço dele e o preço total de todas as compras. Aqui adicionei o produto, ele catalogou o preço como R$ 6,50, o total como R$ 6,50. Adicionando um novo produto, um abacaxi, eu iria adicionar com uma unidade diferente só para listar como seria as alterações. Adicionando um produto com uma quantidade diferente, ele faz a somatória do preço e altera o valor do preço total da compra para finalização. Para esvaziar, você limpa todos os produtos para uma melhor, deixar de modo mais acessível, apagar todo um carrinho de compras para começar ele. E na opção de finalização de compra, depois de realizar um pedido, você pode tanto registrar um novo cliente, quanto listar um cliente catalogado dentro do nosso RP. E, se quiser ou não, se o cliente desejar ou não, ele pode realizar o pagamento ou não da solução, ou concluir. Caso o cliente não queira pagamento, ele fica listado com pagamento pendente. E caso o cliente não queira realizar registro dentro do nosso RP, ele fica constado com um usuário anônimo. Mas, nesse caso, eu vou declarar a função como um cliente qualquer e mandar fazer o pagamento. No caso, está aqui, ele realiza a data de pagamento desse produto, no caso foi dia 28 do 9, o horário desse pagamento, no dia 14 do 12, o ID do produto, o ID do cliente e o custo desse produto, e caso tenha algum pagamento pendente ou não. Voltando para a parte principal do nível de acesso de operador, a gente tem a declaração de todos os clientes registrados anteriormente, com as funções descritas na parte de gerente ou manager. O operador também tem certo nível de acesso a essas funções, visando uma melhor personalização na hora do registro do cliente, na hora do caixa, que seria a principal função para registrar novos usuários dentro do nosso RP. Resumindo, seriam essas funcionalidades do nível de acesso de operador dentro da nossa solução. O nível de acesso de operador está mais voltado para o uso dentro do caixa da empresa, no caso, para a realização das compras e atração do carrinho de compras com o tipo de pagamento a ser realizado. Muito obrigado.